Muito obrigada, Senhora Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Isabela Aldir e também o Ricardo Fernandes e a Eugénia Saraiva, agradecer a presença e como o tempo é curto, passar diretamente às questões. Já aqui foi mencionado que o objetivo 90-90-90 foi essencialmente cumprido e que estamos agora a trabalhar para o 95-95-95. Em todo o caso, há algumas incertezas escondidas por trás destes 90-90-90 que nos preocupam. E são 5 as questões que queria colocar. Em primeiro lugar, considerando que, e são dados da própria DGS, tem de facto havido um diagnóstico tardio, que cerca de 60% dos doentes são diagnosticados tardiamente, que medidas estão a ser desenvolvidas para garantir que há uma redução do tempo até ao diagnóstico, designadamente ao nível da política de rastreio na ligação dos cuidados de saúde? O que é que podemos esperar para garantir que podemos chegar aos 95-95-95? Em segundo lugar, também em termos de acesso, segundo a DGS também, decorrem em média 66 dias até ao início do tratamento, quando toda a evidência científica aponta a necessidade de tratamento antirretrovírico de imediato, essencialmente numa semana após a consulta com o especialista. Portanto, também aqui há caminho a fazer para reduzir de 66 para 7 dias. O que é que está a ser feito? Também em relação à PrEP, os dados que temos é que a população-alvo seria de 12 mil pessoas, mas que cerca de 1.200 são as que estão de facto a ser abrangidas, e perguntamos, também na linha do PSD, que papel poderão desempenhar outras estruturas públicas que não os hospitais, como por exemplo os CAD, os Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH, para esta estratégia de prevenção e difusão da PrEP, em vantagem para todos. De quarta pergunta, que recomendações está a DGS a desenvolver para garantir que é dada prioridade às pessoas que vivem com o VIH no acesso aos cuidados de saúde, agora no desconfinamento, porque sabemos que foram particularmente afetadas no período do confinamento porque as suas equipas assistenciais estiveram deslocadas para a linha da frente do combate ao Covid-19 e, portanto, há aqui uma recuperação necessária. Finalmente, também já aqui foi falado, durante o Covid-19 houve novas práticas de maior proximidade nos cuidados de saúde e designadamente no acesso ao medicamento. Havia projetos pilotos na área do VIH. O que gostaríamos de saber é em que medida é que estas podem ser internalizadas e passar a ser prática comum como solução de longo prazo. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente Maria Antónia Almeida Santos, e permita-me começar por, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes e agradecer esta audição. Vou tentar responder ao máximo de questões que me for possível, fazendo não de uma forma individualizada, mas conjunta, e tentando agrupar por grandes temas que foram aqui tratados. Começando pela questão do diagnóstico. Em Portugal, efetivamente, o diagnóstico foi desde sempre uma prioridade, e daí nós termos centros de rastreio anónimo desde há tanto tempo a esta parte, os famosos CADs, e ao longo do tempo fomos ajustando as respostas às realidades, e daí terem surgido os testes rápidos nos cuidados de saúde primários, terem surgido projetos financiados especificamente para promoção do rastreio, ter-se alterado a legislação por forma a permitir a realização dos testes em ambiente de farmácia hospitalar e, ultimamente, desde o ano passado, ter-se também alterado a legislação para que os autotestes de diagnóstico, nomeadamente do VIH, que são os que existem, pudessem ser uma realidade entre nós. E isto para dizer que todas as estratégias que atualmente se dispõem, que visam à promoção do diagnóstico, estão presentes em Portugal. Agora, naturalmente que nós podemos e devemos amplificar estas respostas, e nomeadamente através do diagnóstico de proximidade, atividade para a qual nós dependemos, e bem, de organizações de base comunitária, que estão muito mais próximas de populações que são populações que são mais difíceis de atingir pelos cuidados formais de saúde, e é nesse sentido que nós temos apostado muito nesta resposta de proximidade e que temos promovido os projetos e que justificam a alteração que foi feita no ano passado na forma como os projetos eram abertos e eram financiados.
Quando nós mudamos a forma e o modelo financeiro dos projetos, não foi naturalmente para colocar as organizações que a eles se candidatam em situações de dificuldade. E fizemos, tendo por base já uma experiência com algum tempo, uma experiência de um modelo atípico que existe entre a ARS de Lisboa e Val do Tejo e o GAT, e que tem tido resultados muito positivos em termos do número de infecções diagnosticadas. E fomos, de alguma forma, inspirar-nos nesse modelo atípico para trazermos a mesma filosofia para os projetos. E a realidade é que, e tendo presente que de facto este ano foi um ano muito diferente, fruto da pandemia, mas a realidade é que nós tivemos resultados muito positivos. E se nós nos queremos posicionar para alcançar as metas de 95, de facto, continuar a fazer mais da mesma forma como faríamos, será uma tarefa que nos vai provavelmente comprometer. Só para vos dizer alguns dados. Por exemplo, uma organização que no ano de 2018, os anos aqui dos projetos não são anos civis, alguns projetos começam em maio, outros em julho, outros em setembro, e portanto não entendam isto como anos civis, mas um projeto que em 2018 tinha realizado 225 sessões de rastreio. Quando nós alterámos a modalidade de financiamento, esta mesma organização passou para 739 sessões de rastreio. Naturalmente que daqui decorre a identificação de mais infecções, sejam elas de infecção por VIH, sejam elas de infecções por hepatites virais ou de sífilis. E, portanto, a alteração na modalidade de financiamento visou promover o diagnóstico e o diagnóstico de proximidade. Fomos atropelados por esta situação pandémica que veio trazer aqui uma dificuldade acrescida, mas que isso não nos deve de maneira nenhuma desfocar dos nossos objetivos. Provavelmente vamos todos ter que nos esforçar ainda mais para recuperar aquilo que foi prejudicado com esta situação. E por isso eu acho que se continuarmos neste trajeto, teremos condições para garantir que antes de 2030 conseguimos diagnosticar 95% das pessoas, sendo que nós, em regra, diagnosticamos cerca de 1000 pessoas por ano e, de acordo com as ferramentas de modulação matemática, ocorrem todos os anos cerca de 600 novas infecções e, portanto, estamos a ter um superávit de cerca de 400 diagnósticos por ano. E isso também nos vai, espero, permitir fazer com que a situação dos diagnósticos tardios se modifique a curto prazo. Relativamente à questão da profilaxia pré-exposição, efetivamente o medicamento que nós utilizamos é um medicamento de uso exclusivo hospitalar. E se nós estamos a considerar uma estratégia de prevenção, representa aqui algum contrassenso, porque as prevenções devem estar o mais facilitadas e o mais descentralizadas possíveis e não repousarem exclusivamente em consultas hospitalares. Esta é uma necessidade que foi identificada desde o primeiro momento, que tem sido largamente debatida entre a direção do programa e o Fórum e outros parceiros, e que estava já identificada como tendo que ser alvo de uma reformulação. E há várias formas de o fazermos, mas é de todo conveniente, e se nós queremos de facto englobar todas as pessoas que necessitam de PrEP nesta estratégia, temos que trabalhar com os cuidados de saúde primários, temos que trabalhar com as organizações de base comunitária. Eventualmente também poderemos permitir o acesso de medicina privada, é algo que não me choca de todo, é uma prevenção, tal e qual como uma pessoa que vai fazer uma viagem para um país onde exista, por exemplo, malária,
pode fazer a sua consulta de viajante junto da medicina privada. Também uma pessoa que tenha a necessidade de fazer profilaxia pré-exposição poderá fazê-lo, desde que nós consigamos garantir que quem o está a fazer é uma pessoa conhecedora, que está formada em tal e que segue as boas práticas e que há um registro dos dados para que depois o país possa tirar daí ilações e fazer as suas decisões fundamentadas, nomeadamente em termos de custo e efetividade destas estratégias. Esta situação sofreu, obviamente, também um revés com a questão da pandemia e, efetivamente, e porque as pessoas estavam em confinamento e muitas das pessoas que estavam em riscos acrescidos de infecção durante o período do confinamento deixaram de o estar e, portanto, deixaram de ter necessidade de ter acesso à PrEP, mas sim é internacionalmente reconhecido que a pandemia trouxe na questão da PrEP aqui um prejuízo que estamos todos a tentar ver o quão grande foi este prejuízo. Esta avaliação está agora a ser iniciada em Portugal, já articulámos com o Fórum para que começarmos a fazer, para recolher qual foi a informação, sendo que, à partida, as consultas e as pessoas que estavam a fazer PrEP mantiveram-se a fazer, não se iniciaram, foi maioritariamente novas consultas. Também aqui temos que agora, provavelmente, acelerar para recuperar este atraso. Eu peço desculpa que distraí-me com o tempo e não sei quanto tempo é que me resta, mas queria apenas dizer em relação à referenciação após os diagnósticos e ao início do tratamento. O tempo que demora o início do tratamento tem vindo a diminuir. Entre a decisão de se tratar todas as pessoas e depois a aplicabilidade dessas decisões, há sempre uma distância, há sempre um delay, mas também em Portugal nós temos vindo a encurtar o tempo de demora para início de tratamento e já não estamos nos 66 dias, já temos menos de 2 meses e estamos a aproximar de um mês, que é o tempo necessário para a recolha da informação e para que possa haver uma individualização terapêutica. E estamos a tratar de uma doença crónica, de uma medicação que, quando se faz, é com o pressuposto de se iniciar para a vida e temos também que dar tempo e preparar o doente, eventualmente o agregado familiar, para este início e reunir as condições ótimas, tendo sempre presente que, de facto, quanto mais cedo, melhor, mas sem Doutora Isabel Aldir, o seu tempo terminou, pedir que concluísse. Não há uma necessidade absoluta e não está de maneira nenhuma comprovado cientificamente de que haja alguma vantagem em começar a medicação. Doutora Isabel, está-nos a ouvir? Do diagnóstico. E, portanto, temos ainda algum caminho de melhoria que podemos e devemos e temos que fazer. Doutora Isabel? Estamos numa situação confortável. Ora, antes de tudo, queria cumprimentar os senhores deputados, a senhora Presidente, doutora Maria Antónia Almeida Santos, e agradecer desde já o convite ao Fórum Nacional para estarmos aqui, ao Fórum Nacional na Assembleia da República, para estarmos aqui representados nesta audiência. Eu queria, de alguma forma, também comentar não só algumas das questões que foram feitas, mas também dar aquilo que é a perspectiva da sociedade civil, nomeadamente do Fórum Nacional para a Infecção VIH-Sida e Hepatites Virais e STs, sobre as questões que têm estado aqui a ser abordadas. Tentarei fazê-lo da forma mais sucinta. Gostaria de começar por falar da questão, de facto, do rastreio do diagnóstico. Nós temos visto que, de facto, têm sido feitos grandes progressos em Portugal e o que nos permitiram chegar, como já foi referido, às metas dos 90-90-90 definidas pela ONU-SIDA. No entanto, não nos podemos esquecer que as próximas metas, as dos 3,95, são as metas mais complicadas de se atingir. Pode parecer mais fácil, porque de facto parecem só 5%, mas de facto estes 5% englobam uma série de populações e de pessoas às quais as estratégias que temos utilizado até agora não têm chegado. E, portanto, teremos que alargar os nossos esforços, ser mais criativos e investir mais
nas estratégias, algumas já conhecemos e noutras novas estratégias. Dizer que para nós é muito importante reforçar, como aliás referiu a doutora Isabel Aldir, o papel da comunidade, o papel que a comunidade tem tido no diagnóstico e no reencaminhamento de pessoas para os cuidados de saúde, quer por infecção pelo VIH, quer por hepatites virais, quer por ISTs. No entanto, apesar de as organizações da sociedade civil, e nomeadamente a Rede de Rastreio Comunitária, que é uma que agrega quase todas as organizações e que tem demonstrado que esse tipo de organização traz muitos benefícios ao país, não tem recebido o apoio necessário. Também, durante esta altura do Covid, e ouvi falar muito desta questão, não obstante termos ouvido falar de muitos financiamentos comunitários até que chegaram ao nosso país, não foi atribuída por parte do Ministério da Saúde nenhum apoio adicional para que as associações se pudessem adaptar a estes novos tempos. Pelo contrário, tivemos até dificuldades em encontrar os materiais básicos para trabalhar, nomeadamente os materiais de proteção. Gostávamos muito que, do ponto de vista epidemiológico, soubéssemos o que é preciso de ser feito. Ou seja, nós não sabemos o que é preciso ser feito em Portugal. Sabemos o número de testes que fazemos, mas não sabemos quais são as nossas metas. Ou seja, o que é que número de testes e quais seriam as estratégias necessárias para conseguirmos, de facto, chegar aos 95 e termos um impacto na epidemia em Portugal, que, como sabemos, é uma das epidemias com maior impacto nos países da Europa Ocidental. Pronto. No que diz respeito à PrEP, já aqui foi dito que, de facto, precisaríamos de ter entre 10 a 15 mil pessoas em PrEP em Portugal para que estas estratégias tenham impacto e para que contribua para os 3,95, mas, de facto, o fosso e o hiato é enorme, não é? Quase 9 mil se considerarmos os 10 mil, não é? Temos que garantir que, de facto, existem outras formas de aceder à PrEP que não só os hospitais. Mesmo que se reforce a capacidade dos hospitais, os hospitais nunca terão a capacidade necessária para abarcar este investimento. Por isso é necessário, de facto, investir através dos cuidados primários, dos cuidados privados, através das parcerias com as organizações de base comunitária em rede, não prescindindo, obviamente, do registro dos dados e da qualidade. Garantir a qualidade e a informação. É importante também que a norma de orientação clínica para a PrEP garanta que qualquer outro serviço de saúde possa prescrever a PrEP, independentemente de onde se faz a dispensa, da mesma maneira como existe o modelo da terapêutica biológica. As pessoas poderão ir levantar a medicação ao hospital, independentemente do sítio onde ela é prescrita. Só assim vamos conseguir preencher este gap dos 90 mil que falámos e atingir os 95. É muito importante que se perceba que, especialmente em Lisboa, se esta estratégia falhar em Lisboa, que é onde temos a concentração maior de casos pelo VIH, provavelmente poremos em causa o atingimento destes objetivos. Portanto, é a importância, de facto, conseguirmos fazer isto. Em relação aos tempos de espera para as consultas no que diz respeito à referenciação, dizer que são raros os hospitais que cumprem os 30 dias dos prazos que estão estipulados pela consulta a tempo e horas e nenhum cumpre o prazo dos 7 dias que está na norma de orientação clínica. Não bastando isto, alguns não aceitam doentes pelas razões que já foram aqui também referidas por alguns deputados, ou porque estão indocumentados, ou mesmo cobram serviços enquanto as pessoas ainda estão a tratar da documentação para terem acesso à saúde. Portanto, referir também que, e também já aqui foi referido que o Hospital de Santa Maria decidiu não aceitar novas consultas de PrEP, mas referir também que durante o período de epidemia todas as consultas de PrEP foram paradas. Portanto, isso é importante. No que diz respeito ao início do tratamento, nós gostávamos de facto de saber melhor qual é o tempo médio entre, de facto, o momento em que a pessoa tem a primeira consulta e o início do tratamento. Gostávamos também de perceber o tempo que medeia entre o momento em que a pessoa tem um resultado reativo e chega ao tratamento.
Porque, reparem, se as pessoas demoram mais de 30 dias a chegar à primeira consulta, o tempo para iniciar o tratamento é muito mais do que esses 30 dias, porque a pessoa ainda terá que fazer outra consulta e, muito provavelmente, já está à espera há vários meses para ter essa consulta. Na literatura da OMS, portanto, em toda a literatura que a OMS fala, o início do tratamento é contado a partir do teste, não é? O tal test and treat que se fala, e não a partir da primeira consulta. E se podemos não ver nenhum benefício individual para o doente, do ponto de vista, como referiu a doutora Isabel Aldir, do ponto de vista científico, não está comprovado nenhum benefício individual para o doente, o mesmo não se poderá dizer para a saúde pública, porque poder-se-á evitar uma série de novas infecções através, de facto, da supressão viral nestas pessoas. Gostaria também ainda de falar sobre o acesso à medicação. De facto, garantir que as dispensas sejam para pelo menos 3 meses é essencial. Apesar de nós acharmos que deviam ser para 6 meses, porque é esse o tempo que as pessoas que estão estabilizadas têm para ir ao hospital a consultas, de 6 em 6 meses. Mas, infelizmente, apesar de nós termos um teto para os tratamentos em Portugal, e, portanto, isso querer dizer que muito provavelmente não teríamos limitação, usa-se a desculpa da cabimentação e do custo Ricardo, para se evitar dar os medicamentos para mais de 3 meses. Já tem 8 minutos. Um dos principais hospitais de Lisboa não cumpre, e outros no país não cumprem sequer os 3 meses. Portanto, para nós é muito importante... Doutor Ricardo, está-nos a ouvir? Diga. Está-nos a ouvir? Estava só a avisá-lo que já passou os 8 minutos, depois ainda pretende passar à sua colega, convinha... Finalizo a dizer que esta legislação existe desde 2015 e ainda não é cumprida. Muito obrigado. Em 2 minutos, quero cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão de Saúde e todos os deputados que ela assim representa. Em 2 minutos pouco posso dizer, a não ser reiterar tudo aquilo que o meu colega Ricardo Fernandes disse, mas dizer que estamos todos muito preocupados com a situação que neste momento vivemos de adaptações e de reajustamentos no pós-Covid, que ainda mantemos, que é nomeadamente a situação de os nossos utentes, pacientes, pessoas que vivem com VIH, poderem se deslocar aos hospitais ou às farmácias, e o envolvimento das associações de doentes para uma equidade, uma acessibilidade e a preocupação inerente a esta situação de proteção de dados e a confidencialidade, que nós temos tido algumas reclamações face a esta distribuição em farmácia comunitária. Portanto, é uma preocupação para o Fórum Nacional da Sociedade Civil, o acesso à medicação e a ser igual para todos e estar distribuído não só na farmácia ou no hospital, mas envolvimento das associações de doentes, nomeadamente neste último processo que está a dar origem a um grupo de trabalho em que se refere que as associações de doentes vão ser posteriormente contactadas para darem o seu parecer. Além de tudo isto, é importante referir que esta opção de escolha deve respeitar todas as necessidades e preferências de cada pessoa e que ela é extremamente importante para a adesão terapêutica e garantindo assim o acesso universal a todos os utentes. Dizer a nossa preocupação face ao número de testes ser residual, como aqui foi referido, há agora uma resposta atípica, nomeadamente a Liga teve 700 testes realizados dos 3.800 que eram solicitados, comparativamente ao ano passado, que tinha 900 dos 1.800 que eram assim solicitados. E este, apesar de ser um modelo atípico e vivermos momentos diferentes, é de facto uma preocupação de todas as associações que constituem o Fórum Nacional da Sociedade Civil. Dizer que outra das preocupações, e muito bem explanada pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, é os tratamentos atrasados, nomeadamente em relação à hepatite, nomeadamente em relação às consultas a tempo e horas, porque, de facto, como disse o meu colega Ricardo,
consultas não estão nem em 30 dias e muito menos em 7 dias a serem programadas. A consulta não está a ser facilitada, compreendemos que esta situação que vivemos de pandemia Covid é realmente um dos problemas, mas é importante dizer que existem outras doenças para além da Covid-19. E isto afastou muitas das pessoas que vivem com VIH e outras infecções sexualmente transmissíveis de serem também elas consultadas e vigiadas na sua saúde. E mais do que isto tudo, é importante dizer que o quarto 90, muito bem falado, a qualidade de vida é assim muitas vezes esquecido e face ao tratamento, face à cuidado, face à acessibilidade de todas as pessoas. Nesse sentido, temos tido uma preocupação de chegar, enquanto associações de doentes e promotoras de saúde, ao Ministério de Saúde, ao Infarmed, aos hospitais, para que estes constrangimentos que têm sido sentidos... Não sei se me está a ouvir. Pedia-lhe que terminasse. Depois ainda terá a oportunidade de uma segunda ronda, onde poderá depois concluir a sua ideia, mas... Só terminar, e vou dizer que, de facto, parece-me que os projetos anuais têm, de facto, uma resposta que não é adequada perante as necessidades que todos nós precisamos enquanto utentes de saúde. Obrigada.